Olá! Tá começando a terceira temporada do Movimento X. Essa temporada tem a proposta de explorar temas que acredito serem relevantes para o universo de pesquisa em design e UX. Para isso, vou convidar pesquisadoras e pesquisadores para que a gente possa utilizar o ponto de vista e a experiência deles para aprender mais sobre os temas. A cada mês, vou publicar um novo episódio. O primeiro convidado é o André Souza. Ele é doutor em neurociência e saiu da academia para trabalhar como pesquisador quantitativo em empresas como Google e Facebook. E atualmente ele está no Spotify em Nova York, na equipe de ciência de dados. E o Panorama X também voltou. E a nossa parceria continua com a segunda edição da pesquisa sobre os pesquisadores em design e UX. Para quem está chegando agora, a pesquisa Panorama X há 6 anos investiga o mercado de UX no Brasil e traz informações bem relevantes para que todos possam tomar melhores decisões na carreira. Lembrando que a pesquisa Panorama X é para qualquer pessoa que trabalha com X, seja você designer, pesquisador, gestor de produto, desenvolvedor ou qualquer outro cargo da área. Para responder a pesquisa e ver os resultados do ano passado, dá lá uma olhada no nosso site, movimentox.com. Uma última novidade antes da gente ouvir a entrevista. Essa temporada tem um patrocínio do Banco BMG, o único com cashback duplo nas operações de crédito e débito. Um super obrigada à equipe de design do BMG por apoiar financeiramente o podcast e incentivar a produção de conteúdo sobre o X em português para a comunidade. As músicas desse episódio foram criadas pelo produtor Richard Garrel no seu projeto Aeoner. Então vamos lá! Eu sou a Isabela de Fátima e essa é a terceira temporada do Movimento X. Oi André, bem-vindo ao Movimento X. Muito obrigada por estar aqui no podcast. Eu estou muito feliz em você ser o primeiro entrevistado dessa terceira temporada. Eu que agradeço pelo convite, Isabela. Foi uma surpresa grande, na verdade, quando eu recebi o convite. Eu falei assim, gente, eu vou falar lá, que legal. Mas muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite e vai ser um prazer bater um papo com você hoje. O prazer é todo meu e eu tenho certeza que você vai ter muita coisa para falar. Bom, eu gostaria de começar com você se apresentando brevemente e contando o que você faz e onde você trabalha. Tá bom, vamos lá. Meu nome é André Souza. Eu sou mineiro de BH, nascido e crescido em BH, comedor de pão de queijo. E atualmente eu trabalho no Spotify, na sede aqui em Nova York. E sou pesquisador quantitativo num time que a gente chama de Datasets and Segmentation, que é basicamente um time que está dentro do lado do marketplace do Spotify, que é basicamente o lado do Spotify que serve a artistas, agentes, gravadoras e os profissionais da música. Eu sei que você também fazia pesquisas na academia. Como que foi fazer a transição de pesquisa na academia para empresas de produtos digitais? Pois é, eu comecei toda a minha carreira profissional, na verdade, na academia. Quando eu fiz mestrado, doutorado, depois que eu terminei o doutorado, eu fiz 2 pós-doutorados com a intenção de voltar para a academia e ser professor, trabalhar como professor e pesquisador na academia, e foi o que eu fiz por alguns anos. Então, fazendo pesquisa basicamente na área de neurociência e comportamento humano, basicamente tentando entender por que a gente faz certas coisas e o que acontece na cabeça da gente quando a gente faz certas coisas. E teve um momento durante essa trajetória, dessa minha trajetória acadêmica, que eu comecei a perceber que o trabalho acadêmico ele é legal, a pesquisa acadêmica ela é legal, mas ela, às vezes, ela é muito afastada dos problemas reais do mundo. Então, assim, a gente faz muita pesquisa, as pesquisas são lidas por outros pesquisadores, que escrevem outras pesquisas e escrevem outras pesquisas para outros pesquisadores. Isso acaba tendo uma dificuldade muito grande, existe uma dificuldade muito grande dessa pesquisa sair da academia e começar a ter um impacto na vida das pessoas. E eu comecei a sentir um pouquinho desse incômodo e quis, então, sair da academia
partir para a indústria para poder fazer esse movimento de talvez o conhecimento que eu adquiri até hoje possa ser utilizado de uma forma mais tangencial, que resolva algum tipo de problema que seja mais imediato das pessoas. A transição não é fácil. Ela não é fácil porque a dinâmica acadêmica ela é muito diferente da dinâmica da indústria. E quando eu falo diferente, é diferente mesmo. Não estou falando que é melhor ou que é pior. Mas eu lembro que uma das diferenças mais gritantes que eu notei é até na questão da rapidez com que as coisas acontecem na indústria e às vezes não na academia. Então, quando eu tinha um projeto de pesquisa na academia, eu tinha tempo de escrever aquele projeto muito bem e depois tentar ver onde coletar dados e fazer algum piloto, analisar aquele piloto, refazer o projeto a depender do resultado do piloto. E na indústria você não tem muito esse tempo, porque a coisa acontece de uma forma muito mais rápida. Talvez esse tenha sido o meu principal obstáculo. Mas tirando isso, é ciência. A gente faz ciência dentro da indústria e eu acho isso uma coisa muito válida para a indústria como um todo. Você se considera pesquisador em design? Como que você descreveria sua atuação? Pois é, esse é um ponto que, quando eu converso com profissionais de UX, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, é um ponto um pouquinho polêmico, porque eu me considero um cientista. E eu acho que profissionais de pesquisa dentro de empresas, eles têm que se considerar cientistas. E por quê? Primeiro porque a formação hoje em dia ela tem ficado mais técnica e especializada, então é importante a gente trazer essa tecnicidade, essa especialização para dentro da indústria. E o segundo ponto, que é talvez um ponto um pouco mais, filosófico, é o seguinte: a gente está o tempo inteiro, quando a gente está fazendo algum produto ou serviço, fazendo o design de algum produto ou serviço, a gente está o tempo inteiro fazendo alguma coisa que uma mente, um cérebro, vai interagir com aquilo. E às vezes a gente negligencia o conhecimento desse cérebro e dessa mente que vai interagir com aquilo. Então a gente tem que trazer para dentro da indústria um conhecimento técnico e científico dessa mente e desse cérebro que vai interagir com o seu produto e com o seu serviço para poder otimizar a utilização e a interação desse produto ou serviço. Então eu me considero um cientista dentro dessa área grande que a gente chama de UX. Mas eu acho que a gente tem que trazer mesmo ter esse cuidado de profissionalizar mais o trabalho que a gente faz dentro da indústria. Muito bom ouvir isso. A posição de pesquisador quantitativo dedicado, ela ainda não é muito comum aqui no Brasil. Ao menos que eu saiba sobre essa posição dedicada em uma equipe de UX e design, por exemplo. Né? Aqui a gente tem o perfil, o mais comum é o híbrido, que faz tanto qualitativa quanto quantitativa. Como que você descreveria essa atuação em empresas como o Google e o Facebook? Pois essas empresas, principalmente, esse cargo, na verdade, de pesquisador quantitativo, ele começou oficialmente praticamente dentro do próprio Google. Qual que era a distinção que eles queriam fazer na época? Você tinha pesquisadores de UX que eram primariamente qualitativos e você tinha cientistas de dados. E esses cientistas de dados, o que eles faziam às vezes era, obviamente, análise de dados mais pesada, de olhar, por exemplo, logs de uso ou algum tipo de dado financeiro, e pegava esse conhecimento quantitativo e fazia alguma inferência ou alguma análise voltada à empresa, ao business, ao negócio. Então, era uma coisa muito pouco voltada para o usuário ainda. Então, o Google começou a pensar assim, olha, e se a gente usar essa mesma abordagem para começar a olhar comportamento do usuário? Então, a gente vai olhar, por exemplo, o comportamento dele dentro de certos produtos e, a partir disso, fazer algumas inferências com relação à experiência dele com o produto e não com relação ao negócio, com relação a Google como empresa, por exemplo. Então, foi daí que surgiu
essa ideia de vamos ter um profissional de UX que seja dedicado especificamente para olhar a experiência do usuário, mas de um ponto de vista um pouco mais quantitativo, um ponto de vista às vezes, de prevalência, ou, como o trabalho que eu faço hoje, de concatenar alguns comportamentos que a gente vê na plataforma com alguns comportamentos que a gente vê de pesquisas qualitativas. E essa concatenação acontece porque a gente tem algumas pesquisas quantitativas que são voltadas diretamente para entender a experiência do usuário na plataforma como um todo, ou com o serviço que a gente oferece. Você também trabalhou, né? A gente vai falar um pouquinho mais no Google. Você está hoje no Spotify, você trabalhou no Google, você trabalhou no Facebook. Eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre como são essas pesquisas que você costuma fazer no seu dia a dia. Tá. Eu vou dar um exemplo de algumas pesquisas, por exemplo, que eu comecei fazendo no próprio Google e depois posso fazer uma transição para o que eu fazia no Spotify, no Facebook. Quando eu trabalhava no Google, eu era pesquisador do time do Android, que é basicamente o sistema operacional dos celulares, da maioria dos celulares da Samsung, por exemplo, e tinha o próprio celular do Google. E o celular do Google é o que a gente chama de Pixel. Ele tem uma câmera e eu era o pesquisador dessa câmera, da câmera do Pixel. Então, por exemplo, a gente tinha uma pergunta muito específica, que a gente teve na época, foi o seguinte: quando a gente tira uma foto, a gente precisa colocar essa foto em algum ponto da tela para que a pessoa tenha confiança de que aquela foto foi tirada. A gente precisa fazer isso. Então, tinha uma discussão no time de design de aonde que a gente coloca esse ícone, esse aviso, aonde que ele vai na tela. Então, a gente poderia fazer uma pesquisa qualitativa, por exemplo, de perguntar ao usuário onde que ele espera que aquela foto apareça quando ele tira, ou a gente pode fazer uma pesquisa também qualitativa, mas para perguntar qual que é a expectativa que ele tem com relação a quando ele tira uma foto e quer verificar se a foto foi bem tirada ou não. E eu entrei e falei o seguinte: que tal a gente fazer uma coisa mais comportamental? Bora colocar um óculos de rastreamento ocular nas pessoas e vamos botar as pessoas para usar o telefone e tirar foto e ver para onde que elas olham assim que elas tiram a foto. A gente vai, aí de novo, é uma expectativa, é com relação à experiência do usuário, mas um ponto de vista, ele é um ponto de vista muito mais quantitativo e de comportamento. Então a gente não está perguntando diretamente qual que é a expectativa, mas a gente está medindo essa expectativa de uma forma comportamental. E esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi o seguinte: o time de design tinha 4 tipos de protótipos, vamos colocar assim, de como que essa imagem poderia aparecer. E eu pensei, vamos testar isso, mas não, de novo, agora testar com relação a colocar a pessoa para usar e depois fazer uma pesquisa mais qualitativa de perguntar, por exemplo, você sabe para que serve esse ícone? Ou você olhou para esse ícone quando você tirou a foto? Vamos fazer diferente. Vamos colocar o pessoal para utilizar isso, vamos verificar o comportamento ocular deles quando eles utilizam esses 4 protótipos. Vamos pensar numa métrica de sucesso, isso tudo antes. E bora investigar isso quantitativamente. O protótipo que tiver, por exemplo, um número grande ou um maior nível de sucesso, a depender da métrica de sucesso que a gente tem, vai ser o protótipo que o time vai escolher para ser o protótipo utilizado para a câmera do Google. Então, foi esse a abordagem mais quantitativa que eu consegui trazer para o time do Android no Google. No Facebook, como o meu trabalho era muito menos de produto, era um trabalho mais de... no Facebook, só para um contexto, eu era pesquisador num time que a gente chama de integridade cívica, que é basicamente um time no Facebook que cuida de eleições ou de como que as pessoas conversam sobre política e coisas cívicas dentro da plataforma. E, então, uma das minhas responsabilidades, por exemplo, era entender que tipo de fala que as pessoas tinham na plataforma. E para entender isso, eu olhava diretamente os dados de o que as pessoas estavam publicando, que tipo de conteúdo que as pessoas interagiam mais ou menos, e isso tudo fazendo
uma análise um pouco mais quantitativa de ver prevalência mesmo, prevalência de tipos de postagem, prevalência de tipos de engajamento, e utilizando esses números para conversar com o pessoal que fazia a pesquisa mais qualitativa e entender, olha, é o tipo de experiência que o usuário está esperando? Porque é isso que é essa prevalência que a gente está vendo dentro da plataforma. Mas esse achado que você trouxe para a gente qualitativo, vamos colocar essas duas coisas juntas e pensar numa solução para o produto, para que essa prevalência, se ela for ruim, ela baixe e a qualidade do que a pessoa está fazendo na plataforma seja alta. Certo. Eu quero muito que a gente converse mais sobre o seu trabalho no Facebook, mas antes eu vou dar um passinho para trás, porque eu estou curiosa para te fazer algumas perguntas ainda sobre o Google, porque eu li que você foi o primeiro pesquisador quantitativo, né, na equipe do Google Pixel e que, inclusive, ajudou a construir o programa de pesquisa quantitativa para a equipe do Google Pixel. Eu gostaria que você me contasse mais como era esse programa, por que ele foi criado. Pois é, na época, o que aconteceu era o seguinte, a gente tinha, quando eu entrei no time do Android, eu descobri que tinham muitos logs. Então, só para contextualizar, o que é esse log? As pessoas estão usando o Android, um aplicativo, e, sei lá, quando elas entram no menu, ou quando elas baixam o volume, quando elas configuram o toque, isso tudo está sendo logado dentro da plataforma do Google. E eu descobri que tinha essa imensa quantidade de dados e ninguém estava usando esses dados para nada. Eles estavam lá. Então, por exemplo, uma das coisas que eu trabalhei diretamente foi o volume do pixel. Como que o controle de volume deveria acontecer. Então, você pode pensar assim, mas é um problema tão simples de resolver. É só você ter um botão para cima e para baixo e você mostra lá se está indo para cima ou para baixo e pronto. Mas não é tão assim, porque quando você baixa o volume, por exemplo, você aperta o botão para baixar o volume do celular. O que você espera que volume que você espera que baixe? O volume do que está tocando na hora, o volume da ligação de alguém que vai te ligar daqui a uma hora, o volume das suas notificações. Isso nunca estava muito claro, por exemplo. E aí o pessoal, uma pesquisadora que estava antes de mim, ela fez uma pesquisa mais qualitativa. Então ela juntou alguns usuários para fazer alguns grupos de discussão sobre o volume, e ela descobriu, por exemplo, que as pessoas elas realmente não sabiam o que ia controlar, que elas precisavam de uma ajuda especial do menu e tudo mais. E eu já estava no time, aí eu comecei a pensar o seguinte, poxa, mas a gente tem logs, a gente está vendo como que as pessoas controlam o volume. Vamos utilizar essa informação. E o primeiro estudo que eu fiz foi exatamente de mostrar quando que elas mexem no volume, qual que é o percentual de volume que elas baixam ou aumentam, a depender do que elas estão tocando. Então, por exemplo, geralmente se é um toque, elas vão do 20% ao 0% de uma vez. Mas se for, por exemplo, uma música, geralmente elas baixam de uma forma um pouco diferente e tudo mais. A partir dessa pesquisa, o pessoal começou a falar assim, nossa, a gente tem tanto dado aqui e a gente não sabe como utilizar. Como que a gente pode fazer para utilizar? Foi aí que eu pensei, então vamos montar um programa quantitativo em que eu vou fazer uma organização dos dados que a gente tem logado, de como que a gente pode utilizar esses dados para trazer insights para os outros times, e a partir desses insights a gente pensa no que precisa logar mais, do que precisa logar menos e tudo mais. Então foi um programa que eu organizei justamente para a gente começar a utilizar esses dados que estavam lá sendo coletados, mas que ninguém estava usando de uma forma muito sistemática. Eu acredito que o time de engenharia, por exemplo, sempre utilizava para fazer alguma otimização, mas ele não estava sendo utilizado para fins de melhorar a experiência do usuário, para entender sistematicamente como que as pessoas estavam usando certos produtos ou certas funções dentro do produto. E o programa foi basicamente isso, foi uma forma sistemática de utilizar esses dados para fins de melhorar a experiência do usuário. Essa posição de pesquisador quantitativo, eu queria entender como que é a integração dessa posição, né, nessas empresas com, por exemplo, pesquisadores qualitativos, com time de design. Como é o contexto organizacional dessa posição? Pois é, eu acho que isso varia muito de empresa para empresa. Dentro do Google
e do Facebook. As duas disciplinas, elas estavam dentro de uma mesma organização. Então, tanto o pesquisador quantitativo, quanto o pesquisador qualitativo, quanto o pesquisador híbrido, estavam todos dentro dessa disciplina que a gente chama de pesquisador de UX. Então, tanto o quantitativo quanto o qualitativo. No Spotify é um pouquinho diferente, porque como o trabalho ele acaba tendo um caráter um pouco mais técnico, porque envolve... No Google, por exemplo, envolvia muita coisa relacionada à análise de dados, por exemplo, envolvia muita coisa relacionada à busca de dados, então a gente precisava saber bastante SQL para poder fazer busca de dados e tudo mais, mas tinha pouca coisa de programação pesada. No Spotify, como a gente trabalha com montagem de bancos de dados praticamente, para que outros times utilizem, é um cargo um pouquinho mais técnico. Então, essa disciplina dentro do Spotify está dentro da ciência de dados, da disciplina ciência de dados. Então, você tem a disciplina pesquisadores de UX, aí você tem os pesquisadores híbridos e os pesquisadores qualitativos, e você tem a disciplina ciência de dados, que aí você tem os engenheiros de dados, os cientistas de dados, os pesquisadores quantitativos, os pesquisadores de marketing também, que ficam dentro dessa umbrella, não quero falar umbrella, fica dentro desse guarda-chuva que a gente chama de ciência de dados. Ok. Então, já que o Spotify é o que está mais fora da curva, vamos falar um pouco mais aí, considerando esse modelo no qual o Google e o Facebook estão desenhados. Vamos colocar assim. O time que essa posição faz parte, então, é o time de pesquisa em UX, né? E vocês costumam duplar com qualitativo, com pesquisadores qualitativos e híbridos. Como é que é a dinâmica no dia a dia? Sim, o tempo inteiro. Geralmente, no Facebook, por exemplo, o mesmo time tinha pesquisadores tanto qualitativos quanto quantitativos no mesmo time. Então, por exemplo, o time de integridade cívica que eu fazia parte, eu praticamente era responsável por toda a parte quantitativa das pesquisas, então tanto de survey quanto análise de dados comportamentais da plataforma. E tinha um pessoal de pesquisa qualitativa, que era o pessoal que ia para campo mesmo e conversava com as pessoas e tudo mais. A gente juntava, sim, para poder... Toda vez que a gente tinha que passar algum insight para o time de produtos, por exemplo, a gente fazia isso de forma conjunta. Então, por exemplo, olha, vocês foram a campo, uma equipe foi para África do Sul e trouxe vários insights de como que as pessoas utilizavam a plataforma na África do Sul para poder conversar sobre problemas cívicos. Aí eu pegava aqueles insights e coadunava com o que eu estava olhando na plataforma. Então, por exemplo, uma coisa que eu encontrei foi que a taxa de pessoas reportando conteúdo que era considerado discurso de ódio na África do Sul era muito maior do que em qualquer outro país do mundo. Então, assim, eu fiz uma análise bem quantitativa mesmo, rigorosa, para mostrar que o percentual de pessoas reportando conteúdo de ódio na África do Sul era muito maior. Aí eu peguei, então, a pesquisa qualitativa, sentei com os pesquisadores qualitativos e a gente tentou entender, será da onde que isso está vindo? Então, quando eles foram a campo, eles tentaram ir mais a fundo para entender por que existia tantas pessoas reportando discurso de ódio na África do Sul, mais do que em outros lugares. Então, uma coisa que a gente descobriu, por exemplo, nessa pesquisa, foi que o que as pessoas consideravam discurso de ódio na África do Sul eram coisas relacionadas a quando eles não gostavam do que a outra pessoa falava. Então, por exemplo, se você postou uma foto, você está com um vestido vermelho, aí eu viro e falo assim, nossa, esse vestido é muito feio. As pessoas reportavam aquilo como discurso de ódio. O próprio fluxo de como reportar aquilo era um fluxo tão confuso na África do Sul que as pessoas realmente não sabiam que, nossa, eu só tenho aqui a opção de discurso de ódio e, sei lá, discurso sexual. Mas não é um discurso sexual, mas não é de ódio também, mas eu quero reportar isso. Aí ele acabava colocando como discurso de ódio. Então a gente mudou um pouquinho esse fluxo, aí voltamos nos dados e vimos que o percentual, por exemplo, caiu muito.
Então, foi um trabalho em conjunto com o pessoal de pesquisa qualitativa, porque eles foram a campo para poder achar a fundo da onde que estava vindo esse tanto de pessoas reportando discurso de ódio. Os pesquisadores de marketing e marca também faziam parte do time de vocês no Facebook e no Google? No Spotify eu sei que sim. Não. O time tanto de marketing quanto de marca mesmo, o pessoal que olha sentimento e tudo mais, era um grupo separado. Eu, como pesquisador quantitativo, tinha acesso a dados deles, porque uma coisa que eu utilizava, por exemplo, nas minhas pesquisas era isso. Eu queria saber, por exemplo, dessas pessoas que estão lá na África do Sul utilizando o Facebook. Que tipo de sentimento que eles têm com relação à marca Facebook. E eu quero saber se esse sentimento se correlaciona com algum outro tipo de comportamento na plataforma. Por exemplo, será que o pessoal que tem um sentimento mais alto, mais positivo, reporta mais ou menos? E se eles reportam mais, que tipo de expectativa que eles têm? Que aí é onde entra a pesquisa mais qualitativa para poder descobrir um pouquinho dessas expectativas. Mas eles estavam em times separados, mas eu tinha acesso aos dados das pesquisas que eles faziam, justamente para poder fazer essa triangulação com relação à satisfação do usuário, com relação a como que ele está utilizando a nossa plataforma. Você já deu vários exemplos práticos, que eu acho que já trouxeram aí bastante do dia a dia, mas eu continuo ainda bastante curiosa sobre o seu trabalho. Pode perguntar. E eu queria saber se você tem algum case ou algum projeto de pesquisa nessas empresas de que você se orgulha e que você poderia contar para a gente. Tem um, do Google, inclusive. Inclusive, olha que interessante. É um trabalho que eu fiz junto com Você entrevistou a Cristina, não entrevistou? Sim, a Chris é difícil falar o nome dela. Billsland. Isso, e sim, a gente... a Chris Bills. Isso. Simpaticíssima. E a gente foi para a Índia junto, na verdade, num projeto do Google. Que fantástico. Que é basicamente o seguinte, eu sempre gostei muito, muito de qualquer tipo de trabalho que olha diretamente para populações que não têm o mesmo acesso à tecnologia que a gente tem no primeiro mundo. E é basicamente o que essas empresas chamam de mercados emergentes. Brasil, Índia, Indonésia. E a gente foi para a Índia para poder fazer um trabalho do seguinte. Todo mundo quer utilizar o Android. A gente fala que o Android é uma plataforma super legal, mas a realidade é a seguinte. Se você tem um celular muito antigo, o seu Android não vai se atualizar sempre, e você acaba utilizando uma versão do Android que geralmente é muito antiga, que não tem as mesmas vantagens que um Android mais recente. Então a gente foi para a Índia para poder fazer um trabalho para entender quais eram os tipos de dificuldade que as pessoas na Índia tinham com relação à utilização do Android, e isso ocasionou no lançamento de uma vertente do Android que a gente chama de Android Go, que é basicamente os mesmos produtos do Android, mas uma versão mais simplificada, para que eles possam colocar nos celulares, que geralmente são celulares que têm uma capacidade de memória e de processamento um pouco menor, mas que eles conseguem utilizar as mesmas funções que eu aqui consigo utilizar com um celular que tem um processamento ou uma memória muito maior. E então foi uma pesquisa muito legal, porque foi uma pesquisa em conjunto com o time de Android aqui dos Estados Unidos, a minha pesquisa quantitativa, mais o grupo da Cris e Londres, que trabalhava com mercados emergentes. E no final das contas, a gente conseguiu lançar vários produtos, inclusive um deles é um que a gente chama de Files Go, que é um produto que as pessoas conseguem, vamos dizer assim, monitorar a quantidade de coisas que tem no celular dela, e esse aplicativo automaticamente deleta coisas que não são tão necessárias, fazendo com que o celular da pessoa fique mais livre, por exemplo, e ela consiga utilizar mais coisas no aplicativo dela, no celular dela, por exemplo. Então foi uma pesquisa que eu fiquei bastante orgulhoso, porque, de novo, eu saí da academia porque eu queria criar soluções que realmente ajudassem as pessoas. E isso foi uma coisa que eu percebi que as pessoas ficavam
de alguma forma mais felizes, sim, porque conseguiam utilizar alguma coisa no celular delas que antigamente elas não conseguiam utilizar mais. Muito interessante, André. É inspirador. Bom, a sua passagem pelo Facebook, ela teve foco em um assunto que recentemente voltou à pauta com o documentário O Dilema das Redes Sociais. De que forma a neurociência ajudou a empresa naquele momento? Essa é uma pergunta bem interessante, porque a aplicação de princípios de neurociência ou de como o cérebro funciona dentro daquele time era uma aplicação muito mais pontual do que sistemática. E quando eu falo pontual é o seguinte, eu não entrei nesse time especificamente porque eu era um neurocientista e eles queriam utilizar conhecimentos de neurociência para modificar alguma coisa específica sobre como que as pessoas conversam na plataforma. Não era isso. Mas tinha, sim, uma vontade de entender o que leva certas pessoas a interagir na plataforma de uma certa forma. Então, por exemplo, suponhamos que a gente vá lá na plataforma e fale assim, olha, essa foto, a gente cobra uma foto, então suponhamos que tem alguma coisa lá na timeline da pessoa, aí tem uma foto que é, sei lá, alguém sendo morto. Aí, como é uma coisa gráfica, suponhamos que a gente coloque a gente tampa essa imagem e fala o seguinte, olha, tem uma coisa gráfica aqui. A gente precisava entender que tipo de reação que as pessoas teriam com relação a esse tipo de tratamento. E ao invés de sair testando coisas aleatórias, esse conhecimento de neurociência era utilizado diretamente nesse ponto. Então, é um exemplo bem prático. Eu estava dentro de um time que também fazia pesquisas sobre como que as pessoas reagem com desinformação. Então, se você vê alguma coisa que é falso no Facebook, como que você reage com aquilo? Você compartilha, você não compartilha? Se você compartilha, que tipo de sinal existe ali para te fazer compartilhar ou não? E eu trouxe, então, o conhecimento de neurociência para falar, olha, as pessoas elas são naturalmente curiosas. Se você tampa uma imagem e fala assim, não pode ver isso, é basicamente você falando o seguinte, clica aqui para você ver isso. Então, vamos pensar num outro tipo de tratamento que a gente possa trazer para a plataforma, se a gente quer mesmo que a pessoa não veja aquele tipo de imagem ou que ela se sinta protegida pelo Facebook para não ver aquele tipo de imagem, que tipo de tratamento que a gente precisa trazer para poder fazer com que as pessoas se sintam protegidas dentro da plataforma. A mesma coisa com desinformação. Que tipo de tratamento que a gente precisa fazer para que as pessoas saibam que algum tipo de informação, por exemplo, pode ser uma informação falsa. E se ela sabe que pode ser uma informação falsa, que tipo de coisa as pessoas geralmente precisam para compartilhar ou não alguma informação. Mas nunca era no sentido de, olha, vamos então manipular a mente humana para que, sei lá, as pessoas compartilhem mais ou as pessoas compartilhem menos, esse tipo de coisa. Nunca era assim. E não foi esse o intuito direto, assim, por exemplo, da contratação de um neurocientista. Mas eu utilizava muito dessa parte do conhecimento humano justamente para trazer esse tipo de insights para o time. Do tipo, olha, as pessoas são naturalmente curiosas, por exemplo. Então, a gente precisa ter cuidado em como fazer certos tipos de tratamento dentro de conteúdos que a gente quer ou não que circule na plataforma. Vamos falar, queria que você contasse um pouco mais sobre a relação entre a pesquisa quantitativa e a neurociência no seu trabalho. Pois é, eu estou utilizando isso aqui o tempo inteiro. Então, basicamente, principalmente agora no Spotify. Basicamente, o nosso trabalho aqui, o trabalho do meu time, é de criar dados, ou criar bancos de dados, para que outros times dentro do Spotify consigam utilizar para fazer o trabalho deles. Então, deixa eu dar um exemplo mais prático. Muitas pessoas escutam Spotify, escutam alguns artistas no Spotify. E como que a gente sabe, por exemplo, de quem que você é fã mesmo? Ou de quem você está escutando só por escutar? Então, existem alguns comportamentos que eu consigo observar na própria plataforma para poder fazer esse tipo de inferência. E tem alguns comportamentos que são fora da plataforma,
que eu preciso coletar esses dados de alguma forma para poder fazer a minha análise para criar um modelo, que é basicamente um modelo de machine learning, que vai predizer qual que é a probabilidade de você ser fã ou não de algum artista. Então, o conhecimento de neurociência vem exatamente de como que eu sei que um cérebro ou uma mente gosta de alguma coisa. Que tipo de comportamento que eu observo na mente das pessoas quando elas gostam, sei lá, de uma fruta ou de um lugar e tudo mais. Como que esse conhecimento se traduz em comportamento? Eu consigo observar esse comportamento na plataforma? Se sim, aí eu já consigo fazer uma ligação de, se eu observo esse comportamento quando essa pessoa escuta tal artista, a probabilidade dela se tornar fã desse artista é muito maior do que ela não se tornar fã de algum artista. Então, é basicamente aquele trabalho de detetive, de descobrir, olha, a mente humana funciona da forma X. Então, já que a mente humana funciona da forma X, como que a gente consegue entender, por exemplo, como que uma pessoa interage com as músicas que ela escuta para poder criar produtos que sejam melhores para essas pessoas. Então, por exemplo, se eu sei que um comportamento mostra que a pessoa gosta de escutar, sei lá, Jay-Z, a gente vai fazer coisas que otimize esse tipo de comportamento. Então, assim, de novo, não é uma coisa manipulativa, é mais aquela coisa do tipo, olha, a gente sabe que a mente funciona da forma X. Então, que tipo de comportamento que a gente pode observar na plataforma que é condizente a esse comportamento da mente humana? Uhum. E como foi essa sua trajetória de ir se descolando, né, de UX e design para ir mais para a ciência de dados, né? Que até voltando um dos pontos que você trouxe no início, a forma como você se descreve hoje, né? Descreve sua atuação no Spotify, me corrija se eu estiver falando errado, é cientista de inteligência artificial. Isso. Essa trajetória, ela foi um pouco natural e é um pouco triste falar que ela aconteceu um pouco natural, porque isso mostra um pouquinho de como que a disciplina de UX tem se colocado dentro das empresas e do mercado. Uma coisa que a ciência de dados tem muito forte e que a ciência como um todo tem muito forte é a questão do rigor nos procedimentos científicos e nos procedimentos metodológicos que a gente utiliza para responder certas perguntas. Uma coisa que eu percebo que às vezes a pesquisa de UX ela peca na sistematicidade e no rigor que ela utiliza para descobrir certas respostas que ela está buscando. Isso é problemático. Então, toda vez que eu participo de algum evento ou algum congresso em que tem alguma discussão de vamos conversar sobre o estado da disciplina de pesquisa em UX e como que esse estado está, eu sempre converso eu sempre começo falando sobre vamos voltar com o rigor metodológico das pesquisas que a gente faz. E isso e de novo, porque às vezes parece que, por ser quantitativo, é mais rigoroso do que o qualitativo. E não é isso. O rigor científico, ele tem que existir tanto do lado quantitativo quanto do lado qualitativo também. Para a gente parar um pouquinho com essa visão que algumas empresas têm de que pesquisa qualitativa é sentar e bater papo com o usuário. E não é isso. Existe uma técnica de como perguntar certas coisas, do que perguntar, por que perguntar. Existem várias técnicas técnicas etnográficas de como descobrir certas coisas a partir do usuário e esse rigor científico precisa existir. Então, quando ele deixa de existir, as pessoas começam a mover mais para esse lado mais rigoroso. Aí eu acho que a separação vem um pouquinho daí. Mas eu estou sempre com o pé na disciplina como um todo, porque eu acho que existe essa validação, essa validade de trazer um pouquinho desse rigor para a pesquisa de UX que a gente faz na indústria. E quando você diz que foi natural, foi em qual sentido? Aonde eu quero chegar, né? Eu estou aqui me perguntando o que você teve que aprender para
entrar nesse universo, né, da ciência de dados? Quais foram as habilidades que você teve que desenvolver, por exemplo? Eu vou dar um exemplo prático de como que esse movimento foi natural e coisas que eu precisei aprender. Na verdade, assim, isso não aconteceu diretamente comigo, mas é um movimento que eu vejo de pessoas movendo pro lado de ciência de dados. Então, suponhamos que uma pessoa, um pesquisador, quer divulgar um formulário online para ele poder pegar respostas do usuário sobre alguma coisa. Para ele fazer isso, ele precisa definir a amostragem dele, quem que ele quer atingir. No Facebook e no Google, por exemplo, a gente tem todos os dados dos usuários lá. Aí se eu viro e falo assim, olha, eu quero usuários, sei lá, que de tal idade a tal idade, que moram no norte do Brasil e que fizeram uma pesquisa X nos últimos 30 dias. O cara vai ter que ir lá num cientista de dados e falar assim, olha, eu preciso disso, tem como você escrever aí um código que vai pegar esses usuários, aí você me dá o contato deles e eu entro em contato? Esse tipo de movimento, às vezes, ele é dificultado porque você tem um grupo de cientistas de dados que é dedicado a algum produto, mas eles não têm, vamos dizer assim, o tempo de sentar e fazer esse favor para você. Então, você tem que aprender como fazer isso. Aí, para você aprender a fazer isso, você vai ter que aprender um pouquinho sobre o que é uma amostragem. Como a gente pega uma amostra? O que é uma amostra representativa? Aí você vai precisar estudar um pouquinho disso. A partir do momento que você começa a pensar nessas coisas, você começa a se mover um pouquinho mais para esse lado de ciência de dados. Então, num caráter mais técnico, você vai precisar aprender um pouquinho de programação, você vai precisar aprender um pouquinho de SQL, de como fazer essas buscas nesses bancos de dados. Você vai precisar aprender um pouquinho sobre amostragem e representatividade estatística, e que isso acaba sendo conhecimentos um pouquinho mais técnicos, que estão mais voltados para essa área de ciência, mas que acaba fazendo o seu trabalho ficar um pouquinho mais fácil, porque aí você, vamos dizer assim, você depende menos dessa área de um cientista de dados no seu time, por exemplo. Você depende menos disso, e você tem e eu sempre falo isso também, porque eu acho que um pesquisador ele tem que participar da pesquisa de ponta a ponta. Então você acaba tendo um conhecimento muito mais sólido daquilo que você está fazendo. Você sabe exatamente quem recebeu a pesquisa, como que você fez aquela amostragem. Se alguém, durante a apresentação, te perguntar assim, mas as pessoas que responderam isso têm tal idade, você consegue justificar, olha, foi essa idade por causa disso e disso e disso, porque você participou do processo até a parte técnica como um todo. E isso acaba facilitando o seu trabalho e acaba te dando, sei lá, uma gama de conhecimentos que é um pouquinho maior da gama que se espera de um pesquisador de UX, por exemplo. Vamos falar um pouquinho mais de neurociência. Quais são os efeitos que a interação intensa com o mundo digital provoca no funcionamento do nosso cérebro? Essa é uma pergunta interessante. Todo tipo de interação que a gente tem com o mundo vai modificar a forma como o nosso cérebro funciona. Porque o nosso cérebro, basicamente, o que o nosso cérebro é? O nosso cérebro é uma máquina de perceber padrões e de se adaptar ao ambiente em que ele está interagindo. Então, hoje em dia, um exemplo prático assim, de uma coisa que mudou muito com a utilização de tecnologia. A forma como a nossa memória funciona, ela é muito diferente. E como assim? Quer dizer que a gente lembra menos? Não é que a gente lembra menos. Quando a gente vai lembrar alguma coisa, a gente tem que prestar atenção em certas pistas, e a gente utiliza essas pistas para poder voltar naquela memória depois. Então, literalmente a analogia que eu gosto de fazer é como se você estivesse andando num caminhozinho e você vai colocando estacazinhas nesse caminho para quando você voltar, você ver a estaca e lembrar onde você tem que ir de volta. O local onde a gente coloca as estacas hoje é completamente diferente do que a gente fazia há, 40 anos atrás. Porque o que a gente precisa prestar atenção para lembrar certas coisas é muito diferente. Então, o impacto que a tecnologia tem, ele entra diretamente aí, por exemplo, em aspectos que a gente precisa prestar atenção, por exemplo. Uma outra coisa é questão de atenção. A nossa atenção, ou seja, como é que a gente define atenção? Quando você olha para alguma coisa e o seu cérebro processa aquela informação que você está olhando.
Então não é só olhar, porque às vezes a gente olha para um tanto de coisa, mas não presta atenção. Se o seu cérebro processa ativamente aquilo que você está olhando, você pode dizer que você está prestando atenção em alguma coisa. O nosso foco de atenção hoje, ele é muito menor, o que a gente chama de span de atenção, ele é pequeno, e ele é pequeno porque o fluxo de informação que a gente tem acesso hoje é muito rápido. Então, o nosso cérebro está se adaptando a, olha, preste atenção nisso aqui, isso é mais importante, próximo. Preste atenção nisso aqui, isso é mais importante, próximo. E a gente percebe que isso tem afetado também a forma como a nossa cognição funciona. Algumas mudanças, elas são de caráter mais, vamos dizer assim, negativo. Então, por exemplo, as pessoas, geralmente, elas tendem a ficar mais ansiosas porque elas têm mais acesso à informação que não te dá muita resposta do que você precisa fazer. Isso aumenta um pouquinho a sua ansiedade. Mas tem umas respostas que são mais positivas com relação a essa questão da memória mesmo. A gente, tendo que prestar atenção em outros aspectos, a gente consegue perceber coisas que antigamente talvez a gente não conseguia perceber, porque a gente tinha que utilizar recursos de memória para poder lembrar certas coisas básicas que hoje a gente não precisa, entendeu? E quais são as perspectivas positivas da inteligência artificial e como que você acha que a gente pode garantir que o nosso trabalho vai contribuir com esse potencial? Eu vejo muita coisa positiva assim, com a utilização de inteligência artificial no nosso dia a dia. Uma delas é, principalmente na área médica, a gente tem, sei lá, vários procedimentos médicos que hoje deixam várias pessoas de fora de certos tratamentos justamente porque não se tem a capacidade humana de fazer certas análises e que uma inteligência artificial ajudaria naquilo, por exemplo. Esse é um ponto positivo, por exemplo. O ponto que eu vejo como, talvez, não negativo, mas o ponto que eu vejo como a gente pode contribuir é que a gente entende o ser humano que está interagindo com toda essa inteligência artificial. É o nosso papel, como pesquisador, trazer essa perspectiva do ser humano de volta para a tecnologia, para que, vai ficar um pouquinho clichê, mas que essa tecnologia seja uma tecnologia humana e não só uma máquina fazendo alguma coisa que pode parecer antiético. Então a gente precisa, como pesquisador, trazer de volta para todo esse desenvolvimento de inteligência artificial o caráter humano. Então, por exemplo, como que uma pessoa se sente quando ela pega o celular e o celular, por exemplo, adivinha para onde que ela está indo? A gente precisa trazer esse sentimento de volta, porque se a pessoa, por exemplo, começa a se sentir assustada ou ansiosa, a gente precisa sim modificar essa tecnologia para que isso não seja a consequência. E eu sinto que isso tem sido feito muito pouco pelas empresas. Pouquíssimo. De entender qual que é o impacto psicológico mesmo. E quando eu falo impacto psicológico, eu não estou falando de a pessoa vai ficar viciado. Esse é um problema também, mas eu estou falando do impacto emocional. Como que as pessoas se sentem quando elas interagem com sistemas desse tipo. Então, um exemplo que eu gosto de dar que é claro que é o seguinte. A gente se conheceu hoje pela primeira vez, certo? Se eu virar para você agora e falar assim, ô Isabela, tem como você me dar aí o número do seu cartão de crédito, o seu endereço e mais ou menos quanto você ganha por mês? Você vai virar para mim e falar assim, claro que não. Não te conheço, claro que não. Mas é exatamente o que a gente faz quando a gente pega um sistema ou um produto que a pessoa não conhece, não sabe para onde está aqueles dados, a gente fala assim, então, me dá aí seu número de cartão de crédito, quanto você ganha por mês, que eu vou fazer alguma coisa aqui para você, que é um benefício. Então, a gente não pensa, por exemplo, que tipo de emoção que a gente está eliciando no usuário com aquilo. Como que a gente faz para a pessoa confiar do mesmo jeito que ela confia quando ela está interagindo com uma pessoa? Então, por exemplo, se a gente... Aí suponhamos que a gente fica super amigo e, sei lá, daqui a, 15 anos a gente é assim, super amigo. Eu tenho certeza que se eu pedir uma informação desse tipo, você ainda vai ficar do tipo, pra que você quer, mas não vai ser tão estranho. A mesma coisa com tecnologia. Às vezes, a gente só joga o avanço tecnológico sem entender o que está acontecendo emocionalmente no lado que está recebendo isso. E eu acho que o nosso papel como pesquisador é exatamente aí. É trazer essa humanidade de volta para esse avanço tecnológico que está sendo rápido.
E ele está sendo rápido, então a gente tem que acompanhar esse passo e trazer essa humanidade de volta para esse avanço tecnológico que está acontecendo. E como que você acha que a gente pode identificar e medir os impactos, sejam eles positivos e negativos, de algoritmos que estão cada vez mais potentes, né? Essa é uma pergunta difícil de responder pelo seguinte. A gente não conhece, a gente conhece a arquitetura do algoritmo, mas o algoritmo, por natureza, é uma caixinha preta. E quando a gente fala que é uma caixinha preta, é o seguinte. Um algoritmo nada mais ou um algoritmo de inteligência artificial nada mais é do que aquele sisteminha que a gente fala assim, olha, tem essas coisas aqui, vê o que você consegue aprender. Ele vai decidir que parâmetro que ele acha importante ou não, mas geralmente esse parâmetro não é comunicado de volta. Ele não vira e fala assim, olha, os parâmetros que eu achei importantes são esses aqui. Geralmente ele só te dá a decisão. Então a gente não sabe ainda, e de termos bem técnicos, a gente não sabe ainda o que ele está fazendo em si. Como ele está fazendo o que ele está fazendo. Então, a forma como a gente consegue, por exemplo, retirar, vamos dizer assim, o enviesamento de certos algoritmos, é o mesmo procedimento que a gente precisa para tirar o enviesamento do ser humano. Porque a analogia é muito parecida. O que faz com que você se comporte de uma forma específica é o que está dentro da sua cabeça e que eu não tenho acesso direto. O que acontece no tal do algoritmo, a gente não tem acesso direto ainda também. Então, a forma como a gente vai consertar o enviesamento desse algoritmo é a mesma forma que eu vou consertar um enviesamento que vem do outro ser humano, que é, primeiro, reconhecer esse enviesamento e mudar o curso depois que esse resultado já está fora. Então, a gente tem várias empresas, por exemplo, que, pagam mais para homens do que para mulheres no mesmo cargo. Isso é um enviesamento que a gente vê. Como que a gente resolve isso? Atuando nesse resultado que a gente reconheceu como problemático. A mesma coisa com o algoritmo. Então, a gente entender que tipo de resultado esse algoritmo está nos dando, uma análise muito crítica desse resultado, e se tiver algum enviesamento, que tipo de intervenção nesse próprio algoritmo a gente pode colocar para que esse resultado se mude de alguma forma. E a gente, de novo, como pesquisador de seres humanos, de entender o que o ser humano pensa sobre aquilo, é entender, de novo, como que o resultado desses algoritmos impacta diretamente no emocional das pessoas e pegar essa informação e trazer diretamente para quem está construindo esses algoritmos. Eu falo assim, olha, o algoritmo está dando esse resultado aqui no emocional das pessoas. Vamos mudar. E por enquanto, a gente é a linha de frente do usuário nisso. A gente é a linha que defende o usuário dessas coisas. Porque não tem outra disciplina hoje que olhe diretamente para o usuário e para a reação emocional que eles têm com relação a essa tecnologia. Não é o desenvolvedor que vai fazer isso, não é o PM que vai fazer isso, é a gente que está ali na linha de frente com o usuário. A gente é basicamente assim, o defensor do usuário nessa batalha. Não quero chamar de batalha, porque parece uma coisa negativa. Mas a gente é basicamente a linha de frente que está ali com o usuário para poder defendê-lo desse avanço rápido que a tecnologia está indo. Certo. Como que a gente pode começar a aprender sobre neurociência? Pois existem alguns recursos online que você pode... Porque, outra coisa, antes de eu falar desses recursos online, é muito comum ainda a gente achar coisas de senso comum com relação à neurociência, de como o cérebro funciona. Porque algumas coisas são intuitivas, outras coisas nem tanto. Então, por exemplo, a gente tende a achar que, por exemplo, quanto mais luz algum lugar tiver, melhor vai ser para enxergar. De um ponto de vista neurocientífico, não necessariamente, porque às vezes se você ilumina uma coisa demais, a forma como o seu olho recebe aquela luz, ele vai criar uma coisa que a gente chama de fatiga, e ele não vai conseguir mais processar aquela luz, de forma que ele vai começar a ver um espaço escuro ali. Ele vai começar a ver uma coisa escura ali. Então, assim, intuitivamente, você pensa assim, não, quanto mais luz, melhor. Mas em termos neurocientíficos, nem tanto, não necessariamente.
Então, o primeiro passo é tomar um pouquinho de cuidado com essas visões mais, vamos dizer assim, de senso comum, de como o cérebro funciona, para não cair nessas armadilhas de, vamos fazer sim porque é assim que o cérebro funciona. Agora, como começar isso? Existem recursos online. Aquela plataforma Coursera, eles têm vários cursos de fundamentos de neurociência. Então, aquela coisa bem... E, de novo, vai ser um pouquinho técnico mesmo, do tipo, olha, a gente tem um cérebro, o cérebro tem neurônios e funciona assim, assim, assim. Mas você acaba tendo informações de, olha, é assim que a gente processa cor, por exemplo. Então, quando eu estiver fazendo alguma coisa que está relacionada à cor, eu posso trazer esse conhecimento. Olha, é assim que a gente processa a nossa memória. Então, se eu quero que alguém se lembre alguma coisa do meu produto, eu posso manipular de uma forma XYZ. Então, tendo esse conhecimento bem mais técnico e básico assim, eu acho que é importante. Eu acho que falta no Brasil ainda cursos voltados diretamente para isso, para o ensino desse fundamento bem básico assim, de neurociência, mas para quem tem acesso à língua inglesa, por exemplo, e tem acesso a essas plataformas, seria um bom lugar para começar a ter acesso direto assim, a esse tipo de conteúdo. E que conselho ou dica você daria para profissionais que já são estabelecidos, por exemplo, em outras áreas e que buscam fazer a transição para pesquisa quantitativa? Sim, o primeiro ponto é você precisa de uma base sólida de metodologia quantitativa como um todo. Então, você precisa de uma base sólida de matemática, você precisa de uma base sólida de estatística e você precisa de uma base sólida de programação, nem que seja uma coisa básica. E quando eu falo básico, é começar a pensar como um programador. Você tem uma linha que te pede para fazer tal coisa. Não precisa ser uma linguagem específica. Então, esse conhecimento básico precisa, porque ele vai ser a parte fundamental de tudo que você vai fazer depois. Então, se você quer depois se tornar um pesquisador de machine learning, você vai precisar desse conhecimento mais básico de estatística e de análise de regressão, por exemplo. Uma coisa mais básica. Se você quiser ser um engenheiro de dados, você vai precisar ter conhecimento básico de como fazer buscas em base de dados, por exemplo. Então, esse conhecimento básico eu acho que seria o primeiro passo. E, de novo, fazendo propaganda do Coursera, o Coursera tem um curso muito legal que é de Introdução à Ciência de Dados. E que ele vai ser um curso assim, tão básico que ele vai falar assim, olha, o que é ciência de dados? Tá aqui o que você precisa saber sobre SQL, que é a linguagem mais comum que as pessoas utilizam para fazer busca em banco de dados. Isso aqui é o que você precisa saber básico de estatística. Isso aqui é o que você precisa saber básico de análise de dados. Eu acho que esse é o primeiro passo. A partir daí, as coisas elas vão ficando um pouquinho mais profundas e técnicas, mas você tendo esse conhecimento básico, vira um progresso natural na sua carreira. Aí é como se você tivesse que aprender só mais uma coisinha depois, mas que de novo, vira um progresso comum, normal. Mas esses building blocks, esse fundamento, você precisa começar a construir assim. Para fechar, você quer falar alguma coisa que eu não tenha te perguntado? Se você tiver algo que você acha que a gente deveria ter falado hoje e minhas perguntas elas não tenham coberto isso, por favor, fique muito à vontade para trazer. Não, eu acho que cobriu bastante, eu gostei bastante do papo, eu acho que cobriu assim, tudo o que eu penso sobre pesquisa de UX. Talvez uma coisa que é bacana enfatizar é que se tiver algum empreendedor ou algum novo empresário escutando esse nosso papo, não deixa para dar valor a esse componente da sua empresa, esse componente de pesquisa e de interagir e de entender o usuário, não deixa para pensar nisso depois. Não deixa para pensar nisso como se fosse um acessório ou um adendo da sua empresa. Comece a priorizar essa área no começo. Então, da mesma forma que, não sei, se você está desenvolvendo um produto X e você precisa de desenvolvedores para programar, contrata um pesquisador já, no começo, desde o começo, porque você não só vai conseguir integrar
isso que eu estou chamando desse sentimento e emoção do usuário dentro do seu produto, como você vai conseguir escalar, caso o seu produto cresça, a sua empresa cresça, você vai conseguir escalar junto com o seu produto o entendimento que você tem do usuário que utiliza o seu produto ou serviço. Porque eu percebo muito a tendência de, vamos começar com o básico sem pesquisa, depois a gente joga isso no mercado, aí a gente vai lá e conversa com o usuário e vê o que dá. Eu acho que a importância que essa área tem para o sucesso de produtos e serviços, às vezes é dado pouca importância e não pode. Então, assim, se tiver algum empresário, alguém que está começando a desenvolver um produto ou uma empresa, não deixe de pensar nessa área como uma área forte e fundamental na sua empresa. André, eu gostei demais da forma, da visão que você trouxe para a gente falar de pesquisa quantitativa, de neurociência, desde o início até o fim, né? Eu estou super feliz e agradecida por esse papo. Foi muito legal conversar com você e o mais fantástico é você fazer parte do Movimento X, né? Tô muito feliz por isso e quero te agradecer muito pelo seu tempo. Eu que agradeço, nem precisa... A gente está aqui para isso, é para trocar ideias, é para entender como o outro trabalha, e eu agradeço demais. Foi muito bacana o convite, foi muito bacana participar, e precisando de novo, só convidar que eu volto. Chegamos ao fim deste episódio e eu espero que você tenha gostado. Essa temporada tem o patrocínio do Banco BMG, o único com cashback duplo nas operações de crédito e débito. Um super obrigado à equipe de design do BMG por apoiar financeiramente o podcast e incentivar a produção de conteúdo sobre o X em português para a comunidade. Compartilhe esse episódio e avalie o Movimento X no seu player preferido. Isso vai ajudar o podcast a chegar em mais pessoas e disseminar a cultura de pesquisa em design ainda mais. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima entrevista.